Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Primeiramente a graça, e por causa da graça, do favor imerecido, vem a paz. Nunca paz e graça, mas sempre graça e paz. Por causa da graça de Jesus, nós temos paz com Deus e estamos reconciliados mediante o sangue derramado no Calvário. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Esse é o texto que dará base à nossa exposição. Agradeço mais uma vez a liderança dessa igreja, a oportunidade. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus e poder servir aos meus irmãos. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros, e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante de Ti, um Deus santo, justo, fiel, que guarda a aliança e as suas promessas. Por favor, fala, Deus, com quem haverá de pregar, fala com quem haverá de ouvir, e que todos nós prestemos ouvidos, Senhor Deus, à Tua voz, que a Tua voz seja clara, que o Teu Espírito se manifeste, que a unção do Espírito Santo seja derramada, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto, ele fala sobre a experiência do exílio, fala sobre a experiência do exílio do povo de Deus, Israel, na Babilônia. O povo de Israel experimentou essas experiências onde ele foi privado da sua liberdade, foi desterrado da sua terra e levado para um lugar que não era o seu lar. Essencialmente, exílio significa isso. Exílio significa aquele sentimento nutrido no coração de que você não encontra-se dentro de casa, que você foi levado forçosamente
por força de circunstâncias dramáticas, ou através da brutalidade, ou por causa do planejamento maquiavélico do outro, você não se encontra no centro do seu desejo, você se encontra fora da sua terra. O povo de Israel viveu uma espécie de exílio no Egito. O povo ficou por 40 anos no Egito como escravo, e a escravidão priva o ser humano daquilo de mais nobre que Deus lhe deu, ou uma das coisas mais nobres que Deus lhe deu, que é a sua liberdade. O ser humano perde o direito de ir e vir. Parece que, em certo sentido, vivendo num mundo violento, a gente vive uma espécie de escravidão, porque a gente vai perdendo aos poucos o direito de ir e vir, preocupado com assaltos, com balas perdidas, procuramos em aplicativos os lugares mais seguros pelos quais nós devemos passar. E o povo de Deus passou esse exílio no Egito, ele passa um exílio na Síria através do reino do norte, Israel, e agora um dos mais brutais exílios foi o exílio da Babilônia. As rampas foram erguidas, montadas, o povo babilônico estava ao redor do povo de Deus, impôs um cerco, submeteu o povo de Deus a uma tirania psicológica, porque o povo de Deus dentro de Jerusalém sabia que a qualquer momento os babilônios iriam entrar, e quando eles entrassem, eles queimariam as suas casas, eles matariam as suas mulheres, eles iriam saquear o templo e destruir tudo de mais sagrado que havia na história do povo de Deus. Um contingente do povo de Deus ficou na Babilônia, ficou em Jerusalém, melhor dizendo, e um outro contingente, um número menor, foi desterrado e foi levado para a Babilônia. Depois houve mais outras deportações. O profeta Jeremias, nesse texto, ele não está escrevendo ao povo que ficou em Jerusalém, que estava na iminência de sofrer a invasão dos babilônios. Jeremias escreveu para o povo que já estava dentro da Babilônia, o povo que estava no cativeiro, mas que estava nutrindo falsas esperanças de que aquela calamidade de fato não viesse a acontecer e logo o cativeiro pudesse terminar. Novamente, o que é um exílio? O exílio nos priva da nossa liberdade, nos desterra, nos leva para lugares onde nós não queremos, ele adia os nossos sonhos e ele tira de nós tudo que é mais sagrado e mais importante na nossa história. Esse povo que foi levado para o exílio deixou para trás a sua terra, e a sua terra não era simplesmente uma porção geográfica no mundo. A sua terra era conhecida como a terra que brota leite e mel. Era a terra santa, era a terra de Deus, era a terra onde o Jordão havia sido aberto para que o povo de Deus passasse com a arca da aliança e dela tomasse posse. Era a terra das promessas, era a terra onde os profetas se levantavam com os oráculos divinos para tornarem conhecidas para tornar conhecida a vontade de Deus para o povo. Era a terra do templo de Jerusalém, dentro do qual, no Santo dos Santos, habitava a Arca da Aliança, que era símbolo majestoso da presença de Deus na terra. Quando o povo é desterrado, o povo perde tudo. E todos nós vivemos uma espécie de exílio existencial. Nós vivemos aquelas experiências onde nós nos sentimos desterrados porque nós estamos em lugares onde nós não gostaríamos de estar. Não é verdade? Ou será que sempre nós encontramos onde nós gostaríamos de estar? Nós podemos não estar onde gostaríamos de estar por causa de um sonho frustrado, adiado. E a Bíblia diz que o sonho adiado, ele adoece o coração. Nós podemos não estar onde gostaríamos de estar porque a nossa criatividade, o nosso talento, a nossa formação acadêmica não foram suficientes para um mundo competitivo onde nem sempre o melhor prevalece. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a falta de talento é honrada,
onde o zero à esquerda consegue o lugar da visibilidade e da fama, e aquele que trabalhou muito arduamente para conseguir uma carreira bem organizada e projetada não consegue chegar lá, porque não depende simplesmente da sua boa vontade. Há outros fatores contingenciais, há o QI, a indicação de outra pessoa, e então essa pessoa se sente frustrada porque o sonho foi adiado. Esse mundo, ele é um lugar estranho para a gente. Ele é um lugar estranho para a gente, porque esse mundo não é o nosso lar final e não é o nosso lar definitivo. A Bíblia nos apresenta como peregrinos para a cidade celestial. Por isso, nós nunca nos acomodamos a esse mundo considerando-o completamente familiar, porque nós estranhamos esse mundo. A nossa alma não se compatibiliza com tudo que esse mundo oferece, porque a nossa alma é nobre. A nossa alma, como cristãos, ela está nos céus. Ela deseja a santidade, a verdade. Ela deseja a moralidade. Ela deseja a estética, a beleza, a retidão. Mas quando nós olhamos para o mundo, olhamos para debaixo do sol, assim como diz o autor de Eclesiastes, nós procuramos consoladores, mas encontramos lágrimas. Nós procuramos inteligibilidade, razão, sentido de vida, mas o que nós concluímos muitas vezes é que a vida debaixo do sol é uma vida onde tudo é correr atrás do vento, é vaidade das vaidades. O povo de Israel, ele sofreu no exílio, porque ele perdeu tudo que lhe era mais sagrado. O povo estava sem a sua terra, que não era simplesmente uma terra, mas era a terra prometida, a terra que Deus lhe deu através de sinais prodigiosos. Perdeu o seu templo, o lugar da adoração, onde os sacrifícios eram oferecidos, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo, que daria a sua própria vida para o resgate do seu povo. O povo perdeu a referência da Arca da Aliança como símbolo maior da presença de Deus habitando na terra. Como agora reconstruir a vida fora de Jerusalém e no exílio? E essa pergunta, para mim e para vocês hoje, ela pode ser traduzida da seguinte forma: como reconstruir a vida, como viver a nossa vida de maneira leve, normal, cotidiana, se nós não estamos no lugar que nós gostaríamos de estar? Como aguardar, esperar corretamente as promessas de Deus, sem nos tornarmos pessoas sedentárias, vazias de sentido de vida e que ficam simplesmente paradas, esperando as coisas acontecerem. O profeta Jeremias disse que o exílio demoraria 70 anos. Vejam comigo o versículo 4 e o versículo 10. Primeiramente o versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Minha nota aqui é todos os exilados que eu deportei. Ou seja, o povo de Israel podia confiar numa história muito maior e muito mais linda que a brutalidade que estava acontecendo diante dos seus olhos. De um ponto de vista imperialista, político, militar, quem lhes havia deportado era Nabucodonosor. Mas a vida do povo de Deus não encontra-se nas mãos dos governantes desse mundo. Por isso o profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem havia deportado o povo de Deus havia sido o próprio Deus. Quem me colocou no exílio? É dramático. Esse golpe, ele dói. Mas do ponto de vista da soberania de Deus, quem me colocou no exílio foi o próprio Deus. Do ponto de vista da responsabilidade humana, não podemos negar a autoria do mal de Nabucodonosor. Ele agiu sim, mas ele agiu sob a instrumentalidade de Deus.
Ele foi um diabo de Deus, como disse Lutero. Ele carregava as algemas de alguém que estava dominado pela soberania divina. Havia um propósito divino, belo, sábio, bondoso, por detrás da brutalidade do exílio. O meu primeiro ponto é que nós precisamos enxergar o domínio de Deus na história para que a nossa vida faça sentido. Hoje, a historiografia moderna concebe o mundo da seguinte forma: só existe causa e efeito, só existe o que acontece do lado de dentro. É como se o mundo fosse uma caixa bem fechada, impermeável, que não houvesse nele nenhuma fresta para Deus estender o seu braço, abrir a sua mão e agir. Tudo o que resta é matéria, energia, química, lei de causa e efeito, lei eletromagnética, lei da gravidade. Tudo o que existe está aqui. Essa é a visão moderna da história, que não existe nada para além do mundo, que não existe nada do lado de fora que possa interagir. Mas a perspectiva cristã é que o Deus cristão, ele não está na arquibancada do universo, na tribuna de honra do universo, roendo as unhas, torcendo pelos jogos que nós estamos metidos. Deus não está na tribuna de honra do universo e na arquibancada do universo. Deus, ele invade a história. E a essência da mensagem cristã é que em Jesus Cristo houve encarnação, que é o verbo que se fez carne e entra para a história e entra para um mundo cheio de brutalidade e de calamidade. E este Deus que governa sobre tudo é o Deus que é governante dos nossos exílios. Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Muitas vezes eu me desespero e quero logo que o exílio termine, eu quero ponto final, eu não quero reticências, eu não quero continuidade, eu não quero espera de Deus, eu quero logo suspender a minha dor, porque doer é desagradável demais. Mas Deus, de acordo com o versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Deus, ele governa o universo, a sua bondade está por detrás da nossa frustração, do nosso exílio, das brutalidades, das coisas que nós não entendemos, dos nossos sonhos que foram suspensos. E além disso, Deus, ele fixa os tempos e as épocas. Por intermédio do profeta Jeremias, ele diz que o exílio durará 70 anos. Não adianta nós querermos diminuir o exílio. Nós não temos esse poder. Nós temos a graça dada por Deus e a responsabilidade de viver de maneira responsável, bela, maximizando os nossos potenciais, vivendo de maneira bonita dentro do exílio. Mas eliminar o exílio, diminuí-lo, acrescentá-lo, mudar os tempos e as épocas de Deus, nós não podemos. Então precisa haver de nossa parte uma humilde reverência diante de um Deus soberano, dizendo: Senhor, eu não posso sair do exílio pelas minhas próprias forças. Eu não posso usar de malabarismo, de artimanha, para terminar com o tempo da provação e com as duras penas do exílio. O exílio é doloroso, ele dói. No entanto, eu sei que eu não estou nas mãos de um Deus carrasco. Eu não estou nas mãos de um Deus que brinca com o meu coração, que é um sabotador de sonhos. Não, tu és soberano. Mas o Senhor não é soberano como Donald Trump, que é soberano, mas que pode ser soberano sem ternura e sem bondade. Ele é soberano, mas é soberano com bondade, com ternura, com amor e com sabedoria. Eu estou nas mãos de um soberano que não é um rei despótico. Eu estou nas mãos de um soberano que se importa comigo, que me ama. Em segundo lugar,
esse texto nos ensina que a vida deve continuar dentro do exílio. Como viver no exílio? O povo de Deus desterrado, fora da sua terra, lembrando-se nostalgicamente de todas as coisas maravilhosas do passado, e quando compara o passado com o presente, encontra no passado glória, liberdade, beleza, e encontra no presente frustração, brutalidade e falta de liberdade. Era óbvio que num processo comparativo, o passado era um passado para o qual todo mundo gostaria de voltar. Mas o passado de prosperidade foi o passado também onde eles adoraram outros deuses, onde eles se desviaram de Deus. Eles tinham um templo, mas eles não adoravam com o coração quebrantado. Eles tinham a Arca da Aliança, mas não reverenciavam a Deus. A Babilônia seria o lugar onde eles seriam purificados para aprender a adorar ao Senhor sem templo, sem Arca da Aliança, sem sacrifício, no meio de um povo politeísta, que adorava outros deuses. A Babilônia é um exemplo vivo de que é possível ser crente numa terra pagã. É possível ser crente num ambiente adverso e de imoralidade. E o curioso na história do povo de Deus é que quando o povo tinha um ambiente propenso para o bem, praticava o mal. Mas quando tinha um ambiente propenso para o mal, ele foi resgatado da sua imoralidade para se converter ao Senhor. E nesse tempo de deserto, de exílio, a mensagem do Senhor é: o exílio não é um parêntese existencial, um tempo onde a vida não deve ser contada. Não. A mensagem de Deus não é: espere o exílio passar para que os seus dias comecem quando o exílio terminar. Não. A mensagem de Deus é: o exílio não é ensaio. O exílio faz parte da vida. E eu estou chamando você a viver de maneira bonita no exílio e a não esperar simplesmente os anos correrem para você desperdiçar a oportunidade que eu lhe dou de se aproximar de mim, porque quando você me buscar de todo o coração, você haverá de me encontrar. A mensagem de Deus é: a vida deve continuar no exílio. Vejam comigo o versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Gente, cá entre nós, a mensagem do profeta Jeremias podia ser uma mensagem mais espiritual, não podia? O povo está no exílio e Jeremias manda o povo, versículo 5, edificar casas e plantar pomares. Será que essa mensagem realmente ela é espiritual? Eu estou no exílio, Senhor. Eu quero sair daqui. O Senhor está brincando comigo. Eu não suporto essa dor. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha terra. Eu quero a minha mãe. Eu quero voltar para a minha cidade. E o Senhor manda eu construir casas na Babilônia. Eu plantar árvores e fazer pomares na Babilônia. O Senhor realmente quer me ver por aqui e não lá. A mensagem de Deus pelo profeta é que o exílio iria se estender durante algum tempo. E visto que o exílio iria se estender por algum tempo, era bom que eles se acostumassem e eles adquirissem um padrão de vida normal e natural, porque a vida haveria de continuar no exílio. A mensagem do profeta é: a vida não parou, a vida continua no exílio. Uma vez, perguntaram para Martinho Lutero o que ele faria se soubesse que Jesus voltaria no dia seguinte, amanhã. Jesus vai voltar amanhã, vai julgar o mundo, e esse mundo vai terminar do jeito que é. Muitas pessoas, muito espirituais, diriam: eu vou jejuar, eu vou orar, passar o dia inteiro em vigília. Resposta de Lutero:
Pergunta: Lutero, o que você fará se Jesus voltar amanhã? Resposta de Lutero: eu vou plantar uma árvore. Eu não sei se Lutero pensou nesse texto, mas quando eu li essa resposta de Lutero, eu pensei nesse texto. E isso é muito espiritual, porque a vida cristã, ela acontece no natural, no cotidiano. Nós não somos seres eternos, nós somos seres temporais. E o que significa viver no tempo? Viver no tempo significa ter uma história. E ter uma história significa passar pelo presente, pelo passado e pelo futuro. Ter uma história não é pensar simplesmente em grandes acontecimentos como a Revolução Francesa, como o dia que as Torres Gêmeas foram desmoronadas por um ataque terrorista. Pensar na minha história com Deus é começar pensando no momento que eu durmo, acordo e tomo meu café da manhã. Porque as misericórdias do Senhor, palavras desse mesmo profeta, renovam-se a cada dia. E a fé cristã, ela nos ensina a viver de momento em momento. Guarde isso. Muito simples, mas poderoso. De momento em momento, o justo viverá pela fé. De momento em momento, o pão nosso de cada dia dá-nos para o mês. Não, o pão nosso de cada dia dá-nos para hoje. Para hoje. As misericórdias de Jesus renovam-se a cada manhã. A nossa vida cristã, ela é uma sucessão de momento após momento, dia após dia, ano após ano. E eu não posso esperar viver o futuro se eu não vivo o presente com beleza e comprometido com Deus. Quando a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal, a Bíblia não está dizendo a sermos levianos para com o futuro. A Bíblia está dizendo que o modo pelo qual o futuro pode receber investimento é resolvendo hoje os dilemas, os problemas do presente. Porque um dia o futuro vai se tornar presente, mas hoje eu não tenho nem o passado nem o futuro. O que eu tenho hoje para viver é o presente. E o futuro eu tenho simplesmente guardado na esperança, porque na esperança eu tenho um futuro de Deus para mim, um futuro glorioso. Então, o exílio é o lugar para nós continuarmos a vida, para nós plantarmos árvores. A gente só encontra potencial de vida desenvolvido plenamente quando nós nos sociabilizamos nos lugares que nós estamos. A Babilônia não é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar onde Deus me colocou agora. E se é o lugar onde Deus me colocou agora, ele prossegue no versículo 6, dizendo: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. A Babilônia é o lugar para construir casas, porque já que eu tenho que passar algum tempo aqui, é melhor viver de modo confortável, não é verdade? Então vivam do modo possível. A Babilônia é o lugar de plantar árvores. Se eu estou na Babilônia, eu preciso conhecer a tecnologia da Babilônia, os sistemas de irrigação. Eu preciso saber como aqui se planta, e como aqui se rega, e como se colhe. Eu preciso contribuir economicamente para essa cidade. Onde nós estamos? Qualquer cidade hoje, qualquer cidade grande do mundo hoje, pode ser chamada de Babilônia. É um lugar onde impera a idolatria, o pecado, o abuso sexual, o abuso de menores. É lugar onde existe corrupção na política, mas o lugar para o qual Deus me enviar, nesse lugar eu serei um missionário e eu farei o bem para essa cidade. A Babilônia é lugar para você ter filhos. Isso para mim é muito poderoso. A nossa teologia da Igreja Presbiteriana crê na teologia do pacto. Ensina que o descendente de um justo está incluído no pacto, ou seja, o filho de um cristão, ele não é desprezado pelo Senhor, mas Deus tem um pacto com a nossa geração. Isso começa desde o princípio, quando com Abraão ele diz: faço pacto contigo e com teu
descendente, Isaque. Depois vira-se para Isaque e fala: faço pacto contigo e com teu descendente, Jacó. Depois vira-se para Jacó: é contigo e com o teu descendente. A promessa bíblica é que nós não geramos filhos para a perdição, e eu posso gerar filhos da aliança na Babilônia. Eu posso gerar filhos para o Senhor dentro do Rio de Janeiro, mesmo em uma festa pagã, mesmo no rio de uma festa pagã enorme, mesmo no rio de milicianos, de políticos desonestos, no rio da violência urbana, da ideologia tão exagerada do nosso meio, nós podemos gerar filhos para o Senhor. Eu conversando com alguns jovens cristãos, essa talvez seja uma opinião minha, mas eu conversando com jovens cristãos, eu me assusto quando conversando com eles e perguntando sobre os seus planos, eles me dizem que não têm pretensão de ter filhos. Essa é uma decisão que cabe ao casal, mas o que me assusta não é a decisão em si, é o motivo pelo qual a decisão é tomada. Eles dizem: eu não tenho coragem de colocar o meu filho no mundo cão. O problema disso é que nós estamos apostando o futuro de um filho que talvez nem nasça, nós estamos apostando o futuro dele no medo, na realidade do mundo que vivemos e não na promessa de Deus. Eu não posso viver de modo que não haja uma promessa para cada ato da minha vida, e a promessa de Deus é que a minha descendência pertence ao Senhor, que eu não gero filhos para a perdição, que os meus filhos, que as minhas filhas são herança do Senhor. Eu não posso debruçar o meu coração sobre o medo muito mais do que eu deveria depositar sobre a promessa de Deus, que tem uma aliança de povoar a terra com gente dele. É por isso que o aborto, ele é tão absurdo, porque o aborto está interrompendo a vida de alguém que poderia vir ao mundo para glorificar a Deus. Jeremias está dizendo que a Babilônia é um lugar de povoar a terra, e ele não está falando simplesmente de explosão biológica, ele está dizendo que a Babilônia é um lugar de povoar a terra com gente de Deus, gente do Senhor. Nós precisamos nos debruçar sobre a promessa de Deus e confiar muito mais na promessa de Deus do que dar lugar no nosso coração para os medos da vida. Devemos continuar a vida. A vida não parou. Um grande problema dos nossos dias é a ansiedade. O nosso mundo tem epidemia de ansiedade. Por isso, tantos remédios ansiolíticos vendidos e consumidos. A indústria farmacêutica lucrando a cada dia. Mas, conquanto nós tenhamos muitos problemas a enfrentar, nós cremos no Deus que governa a nossa vida e que manda nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e nos preocuparmos com cada dia, cada momento da vida, hora após hora, momento após momento da vida. A ansiedade é esse sentimento que é um gigante da alma, que faz a gente não ter nem o presente nem o futuro, porque na ansiedade eu fico esperando o futuro que eu não tenho, e eu digo: se isso acontecer, se eu for demitido, por isso que eu vou buscar um emprego público, porque eu não quero ser demitido de uma multinacional, e se eu tiver esse problema, e se meu filho usar drogas, e a pessoa sofre antecipadamente por coisas que talvez nunca aconteçam, e porque ela está pensando no futuro de maneira equivocada, ela não tem o presente, ela descarta oportunidades e possibilidades que estão diante dela no aqui e no agora. E nesse ponto a fé cristã concorda muito bem com um psicólogo que diz que a vida deve ser vivida momento após momento, e é aqui e agora. Esse momento aqui e agora, não porque eu não creia mais em nada, mas porque eu tenho esperança do futuro, eu vou viver o presente da melhor forma possível. O exílio não pode parar a nossa vida. A vida deve continuar, pois o exílio não é uma espécie de parêntese existencial. E eu irei plantar árvores no meio do exílio. Pensa comigo. Quando a gente está esperando o deserto passar,
esperando os 70 anos se passarem, quantas árvores a gente deixa de plantar? A gente podia ter um pomar muito bonito, se nós obedecêssemos a ordem e o encorajamento de Deus para plantar, para nutrir relacionamentos, para criar pontes, para investir em relacionamentos, mesmo que sejam relacionamentos com babilônios. Nós poderíamos ter muitos frutos, mas nós somos muito tímidos em semear. E eu penso que existe uma nota melancólica e muito triste quando nós não vivemos o presente que Deus manda a gente viver, construindo casas, tendo filhos e plantando pomares, porque a gente está muito aquém da vida que a gente poderia viver. A gente poderia viver uma vida melhor. A nossa fé cristã poderia ser profunda e não medíocre, mas nós estamos contentando com superficialidade, com patamares baixos, ao invés de mergulharmos nas águas profundas de Deus, que se desenvolvem na nossa vida através do natural e do cotidiano. Como Deus pode se revelar na sua vida? Deus pode se revelar na sua vida quando você ora, quando você faz amizades, quando você prega o evangelho, mas Deus pode se revelar na sua vida quando você constrói pomares bonitos, frutíferos, e o ímpio, o não cristão, vai olhar para aquele pomar cheio de frutos e perguntará: quem fez aquele pomar? Quem construiu, quem plantou aquele jardim? E a resposta será: quem plantou aquele jardim foi um exilado, foi alguém privado da sua liberdade, alguém que estava fora da sua terra, alguém que aguardou a liberdade por 70 anos. Mas por que essa pessoa consegue criar jardins no meio da dor e da tristeza? Porque dentro do coração dessa pessoa existe um jardim plantado e regado por Deus. Dentro do coração dessa pessoa existe um rio que jorra para a vida eterna. Porque esta pessoa, ela tem um mundo de dentro muito maior que o mundo de fora. Dentro do coração ela tem uma paz que excede todo entendimento, ela tem uma alegria indizível e cheia de glória. Essa pessoa diz: a alegria do Senhor é a minha força. Essa pessoa diz: a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando o mundo vir que o povo que constrói, que planta jardins, é o povo que sofre, é o povo que está no exílio, o povo dirá, o mundo dirá: só existe uma explicação para um jardim tão belo: esse povo confia nas promessas do Senhor. Essa é a única explicação. Versículo 8 diz assim, versículo 7, melhor dizendo, fala assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrarei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Outro ponto é que o exílio é lugar de oração pelos inimigos, pela Babilônia. A Babilônia simbolizava os pagãos, o povo da idolatria. E aqui a ordem do profeta, ela é revolucionária: orem pelos pagãos, e mais, orem pela prosperidade da cidade dos pagãos. Isso podia machucar qualquer coração nacionalista e patriota de Israel. Orar pelos pagãos, orar pelo povo que colocou algemas em nós e nos arrancou da nossa história e da nossa terra. Mas por que Deus manda orar pela cidade? O salmista fala: orai pela paz de Jerusalém. Agora o profeta diz: orai pela paz da Babilônia. Confuso isso. O templo ficou para trás, a terra ficou para trás, mas a promessa de Deus não depende de templo, não depende de terra. E Deus está dizendo: eu vou continuar a minha história com vocês aqui, na Babilônia. E o povo de Deus entende que quando está orando pela Babilônia, o povo de Deus está orando pela sua própria história, porque a nossa história, ela continua no lugar que nós estamos. Onde nós estamos, Deus está escrevendo a nossa história. E Deus, Ele é o autor da nossa história e Ele é o contador da nossa história.
Ele está contando a sua história no lugar que você está. E é por isso que você pode orar pela Babilônia, porque a Babilônia é esse útero que está guardando para a história o povo de Deus. E o povo de Deus, do qual vai sair Jesus, irá se multiplicar nessa terra de ídolos, na Babilônia. Como nós iremos trazer ao mundo Jesus? Nós iremos trazer ao mundo Jesus do lugar que nós estamos. Mas o profeta diz que é para nós procurarmos a paz e orarmos, trabalharmos e orarmos no lugar que nós estamos. Tem momentos que são momentos só para orar, e tem momentos que nós temos que orar e trabalhar. Eu me lembro do pregador Moody. Ele estava no naufrágio, e alguém reconheceu que Moody, o grande pregador, estava no meio de um naufrágio em alto mar, numa fila, passando os baldes com água para esvaziar o navio. Alguém virou-se para Moody e falou: Moody, o senhor pode me acompanhar para a gente orar aqui do lado? E Moody respondeu: eu prefiro orar daqui. Eu prefiro orar nessa fila, carregando balde, tirando água do navio, orar e trabalhar. O Senhor está nos chamando para orar e trabalhar. E o profeta, ele termina dizendo: bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos trazer esperança e futuro. Porque nós podemos viver uma vida bela, sejam quais forem as circunstâncias que nós vivemos, porque não existe nada na nossa vida para o qual não exista uma gloriosa promessa de Deus. E é a promessa de Deus que arranca o nosso coração do desespero da vida, do medo, da ansiedade. John Bunyan, ele disse que a promessa de Deus é como uma chave que abre as portas fechadas. Eu estou com medo, estou ansioso, incerto quanto ao futuro, mas eu pego a promessa de Deus e digo: o meu Deus, ele me diz que tem um futuro de paz e não de mal, de esperança e de futuro para mim, e que ele tem planos elevados para mim. E aí, no meio da escuridão dos pensamentos, tudo confuso, eu não consigo entender nada, mas eu pego a promessa de Deus e eu abro a porta da escuridão da minha alma e eu habito na luz das promessas e creio que nenhuma das suas promessas cairão por terra. E mais ainda diz o profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O profeta basicamente está dizendo o seguinte: no exílio não tem lugar para adoração, não tem templo. Mas no exílio, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês serão achados por mim. Vocês me acharão. E Jesus, no Novo Testamento, ele diz que não importa se é no templo de Jerusalém ou se é no templo dos samaritanos em Gerezim, o que importa é que verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E onde nós estivermos, metaforicamente falando, existe um altar. Onde nós estivermos, existe lugar para adoração. Eu não posso viver no ápice, talvez, dos meus potenciais. O exílio me arranca algumas liberdades, mas eu vou viver do modo que é possível. E do modo que é possível, eu darei o meu máximo para Deus, sabendo que tudo que eu tenho dele e recebo dele. E ele opera em mim o querer e o realizar. E ele haverá de trazer conforto e paz ao meu coração, nessa época tenebrosa da minha vida. O exílio é uma síntese do mundo que nós vivemos. Por isso Paulo, ele diz que nós gememos no cativeiro da corrupção. Ele chama a experiência dessa terra de cativeiro da corrupção. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que enquanto nós gememos no cativeiro e no exílio, o Espírito Santo também geme. Nós gememos, mas não estamos gemendo sozinhos, porque o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. E ele transforma as minhas orações tão pobres em petições gloriosas para Deus. Ele ouve o meu ai, o meu ui. Quando eu não tenho palavras para articular o que eu penso diante de Deus, ele ouve o meu suspiro. Ele ouve a minha voz embargada, ele transforma
cada gemido, cada voz, cada interjeição, cada ai, Ele transforma em oração, e Ele nos permitirá ter consolo e paz agora, até que venha aquele glorioso dia, depois de mais alguns verões, depois de mais alguns invernos. A liberdade estará não nos 70 anos que findaram-se para Israel, mas a liberdade estará quando o Senhor voltar, para estabelecer novos céus e nova terra, e aí o exílio vai acabar para sempre, e nós viveremos para sempre e sempre na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento, curvar o nosso coração diante do Senhor. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e nos ajuda. E nesse momento nós vamos orar, pedindo para o Senhor nos socorrer no nosso exílio e preparar também o nosso coração para a ceia do Senhor. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus, o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus que escreve cartas que falam ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor é o Deus do cotidiano, da vida, do dia a dia, do momento após momento. O Senhor é o Deus que está com a gente onde a gente está. A gente pode não estar onde gostaríamos de estar, mas se o Senhor está conosco, nós estamos no centro da sua vontade. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos forças para abrirmos os olhos de manhã cedo, Senhor, para acordarmos, para sairmos da cama. Dá-nos, Senhor Deus, forças para triunfarmos sobre o medo e sobre a ansiedade, forças para construirmos casas, para fazermos, Senhor, os pomares mais bonitos que existem nessa terra, para que o mundo saiba que existe um povo que tem dentro do seu coração a paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Senhor, fala de nós ao mundo pelo nosso testemunho. Consola o coração desse meu irmão e dessa minha irmã, Senhor, que não encontra razão para a vida, que não consegue trabalhar, produzir. Esse irmão cujo coração, Senhor Deus, está adoecido porque os sonhos se adiaram, porque as promessas não se cumpriram, as promessas humanas não se cumpriram, porque o seu planejamento foi frustrado. Revele-se, Senhor Deus, a cada irmão e a cada irmã, mostrando, Deus, que os nossos planos se frustram, mas o plano do Senhor não se frustra, Senhor. Que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nós, para nos dar esperança e futuro. E nós esperamos um futuro com o Senhor, porque nós já temos o presente com o Senhor. E o Deus que está conosco hoje no presente é o Deus que estará conosco também no futuro. E nós aguardamos, Senhor Deus, a tua revelação. Nós dizemos juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Senhor. Nós aguardamos o teu retorno, quando o exílio terminará de vez, para vivermos para sempre diante de ti. E nessa hora, Senhor, especial, prepara o nosso coração para a Santa Ceia, para esse momento onde o Senhor nos convida a rememorarmos o sangue de Jesus vertido por nós, o lugar do Calvário, que é o lugar da paz e da reconciliação. Nós consagramos o nosso coração a Ti nesse momento, para participarmos dessa hora com reverência, com fé, com alegria, para que o Senhor nos nutra e nos alimente de Jesus. É o que nós te rogamos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém.